Fala galera, eu já assisti na cabine de imprensa Missão Impossível O Acerto Final, ou também conhecido como Missão Impossível 8, esse filme aqui que celebra a franquia Missão Impossível e encerra a jornada de Tom Cruise como o seu personagem icônico chamado Ethan Hunt. Ou será que encerra mesmo, hein? Galera, crítica completa aqui, ó, ela sem spoilers, podem assistir tranquilo. Teremos também um vídeo com spoilers que sai, pra quem tá assistindo essa crítica aqui, ó, no momento que ela sai, estou gravando na sexta-feira, e no sábado sai a crítica com spoilers e tudo mais. Galera, tem uma coisa importante, tá? Que Missão Impossível é uma das franquias que eu mais gostei de assistir e acompanhar por todos esses anos, por toda essa jornada, literalmente, junto ali de Tom Cruise, representando esse papel. Começou lá, nos anos 90, 96, com a primeira Missão Impossível, e um fator que marcou muito essa franquia foi as brincadeiras que também foram feitas, né, em relação ali a pontos de gênero. Muito Missão Impossível primeiro, ele tinha uma maneira de funcionar ali muito mais de ser um thriller investigativo, quase um thriller no ar, tudo mais ali, com o mundo dos agentes secretos e tudo mais. O segundo já foi John Woo simplesmente dirigindo, então ele já foi para um outro caminho de ação, e assim por diante, entendeu? E essa última leva de filmes também elevou muito esse potencial de Missão Impossível, porque, cara, o 4, 5 e o 6, basicamente, eles são filmes que conseguem abranger muito os chamados 4 quadrantes, principalmente, tá? Que é a questão de conseguir conversar com todos os públicos e conseguir também contar uma história que consegue trazer vários aspectos diferentes para a ação, sempre enlouquecido do Sr. Tom Cruise. Aqui nesse filme, novamente, cara, tem a tão propagada cena, tá, do Tom Cruise lá e do avião, ela é acompanhada de uma outra grande sequência também, que também já está sendo divulgada desde antes, né, da estreia do filme em Cannes, que é toda a sequência que aconteceu subaquática, que era evidente que iria acontecer por causa do primeiro filme, tá? O acerto final, digamos assim, né, ele acabou sendo dividido nessas duas partes, teve alteração toda de nome ali, né, da Paramount e tudo mais, porque não funcionou, digamos assim, por assistir uma parte 1, parte 2, também em relação ao que aconteceu, a bilheteria ao primeiro filme, dessas duas partes que a gente tem. E essas duas sequências de ação, elas são maravilhosas, elas são espetaculares, elas são tudo aquilo que tu espera assistir do Tom Cruise fazendo o Ethan Hunt num filme chamado Missão Impossível. Ele entrega tudo. E olha o quanto que é difícil, depois que tudo que ele, junto com o seu personagem, desempenhou por todos esses anos, desde lá de 1996, tudo que ele entregou de diferente e beirando também muito, né, ao limite, como quebrar o limite, como ir além e como passar para o espectador essa grande experiência que é estar numa sala de cinema ali e, cara, te entregar por 2 ou praticamente quase 3 horas que tem de duração nesse oitavo filme aqui, e conseguir, cara, ficar imerso dentro daquela experiência e realmente ter uma experiência. Essa sempre foi a grande preocupação do Tom Cruise, né, de elevar essa questão de experiência do espectador dentro do cinema. Ele sempre se coloca em tudo que ele faz, cara, tudo que ele fala, com essa preocupação e sempre com essa vertente. O seu foco sempre foi o quê? Entregar para o espectador a máxima experiência. E aqui, nesse acerto final, acontece exatamente a mesma coisa, seja na sequência de ação, ou seja também em toda essa celebração que tem da franquia, tá? Porque bate muito num ponto que eu não gostei muito, tá? Na primeira metade do filme, basicamente. Digamos assim, o primeiro ato do filme. Porque ele começa a utilizar recursos que ele não utilizava antes, tá? Isso eu tô falando aí da franquia Missão Impossível. Obviamente que esse acerto final, ele tenta também contar muita coisa para quem está chegando agora nesse universo. Ou seja, para quem não acompanhou os filmes antigos, para quem não, assim como eu, estava lá em 96 para assistir o primeiro filme, né, dentro do cinema e tudo mais, ou também assim para quem, cara, começou a acompanhar Missão Impossível alguns anos atrás, há 2, 3 filmes atrás e tudo mais, e não tem essa memória clara na cabeça. Então, ele começa a utilizar muitos flashbacks, assim, tá? Para, obviamente, celebrar toda a franquia, mas também, assim, para ir apresentando muitas coisas que aconteceram por todos esses anos na vida do Ethan Hunt para o público. E algumas vezes isso fica um pouco forçado demais, assim, fica um pouco estranho, fica um pouco fora
da linguagem que a gente conhece ser o que leva realmente Missão Impossível a ser esse filme, cara, que é tão adorado, talvez a franquia de cultura pop hoje em dia, que ela chega a ser mais unânime, assim. Até porque as outras grandes franquias que têm essa numeração tão grandiosa, elas já tiveram também, assim, o seu ápice acontecendo. Ok, é uma maneira de como eles acham para trazer muitos elementos do passado, só que assim, tem algumas pontas que eles querem encaixar, que eles querem ligar, além das questões dos flashbacks em si, com personagens lá de trás, tudo mais, e coloca daí, usa flashback para pegar e linkar, que eu achei um pouco forçado demais, tá? Que não precisava ir além assim. Porque a principal parte da trama, que é em relação à entidade, assim como foi a última grande antagonista que teve, né, nessa franquia, que foi a relação toda lá que tinha do sindicato e tudo mais. Cara, o sindicato ele foi muito melhor desenvolvido por tantos filmes, inclusive, e também muito melhor até, aí que chegou o ponto, entendeu? Muito melhor digerido pelo público do que tá essa relação toda da entidade. Porque existe uma complexidade de como tu vai querer colocar dentro, né, de como está estabelecido dentro desse filme aqui e dentro da primeira parte também, os perigos todos que podem acontecer, as consequências que podem acontecer se realmente uma inteligência artificial tomar controle, né, cara, do mundo por completo, tá? Então, por muitos momentos também, essa primeira parte do roteiro aqui desse último filme, ele tenta colocar exaustivamente, e daí usando esse recurso que eu acabei de falar, cara, do flashback, de ligações com o personagem lá de trás, não sei o quê, dando explicações, achando motivações, volta-se para uma questão do pé do coelho, lá do terceiro Missão Impossível, que também não se sabia exatamente por que era, sabe, a sua... Para que ele servia, basicamente, tá? Se faz essas ligações, esses pontos todos, até isso para mim não me incomodou, assim, a relação do pé do coelho trazer, porque eu já vi outros críticos, inclusive americanos, trazendo esses pontos da trama assim que não precisava. Para mim até, cara, é algo que encaixa dentro dessa história por completa, de celebrar a franquia, como eles querem colocar e tentar linkar tudo. Só que tem, né, ao mesmo tempo, assim, algumas coisas que acaba ficando exaustiva no roteiro por trazer realmente essa complexidade toda da inteligência artificial como esse grande perigo e tu tentar mostrar ao espectador de uma forma um pouco mais complexa o que pode realmente acontecer. E daí a gente volta, cara, Exterminador do Futuro 2, ele basicamente fez muito desse perigo que existe aqui acontecendo, né, nesse Missão Impossível já ser contado. E contado até de uma maneira mais clara e mais simples, que é o mais importante também para o grande público. Lá atrás, o Exterminador do Futuro 2 é o quê? 91, 92. E a gente entende já, nos dias de hoje, tudo isso acontecendo porque está muito próximo também do nosso cotidiano, cada vez mais, essa questão da inteligência artificial. Então, tu já entende essa questão de uma maneira mais clara, tu não precisa deixar isso mais complexo do que, cara, tem que funcionar para o filme poder funcionar. Então, esse roteiro desse último filme aqui, ele acaba esbarrando muito nesses pontos, assim como ele perde também algumas coisas que foram pontos que foram muito importantes porque funcionaram demais e aproximam demais também o gosto do público, que são aqueles momentos mais leves que funcionam muito por causa da interação do grupo comandado pelo Ethan Hunt. E isso também se perde um pouco nesse filme aqui. Como tu tem muita coisa acontecendo e tu tem, ao mesmo tempo, né, um, um, um relógio contra ti, porque tu tem ali um prazo final para que tudo realmente ou tenha uma salvação ou que se acabe, então precisa ser tudo muito mais apressado. Aí tu começa a somar as coisas, como eu tô falando nessa crítica aqui. Tu tem toda uma complexidade de explicação, e ao mesmo tempo tu tem cenas grandiosas, como já se espera, e é entregue aqui. Desculpa, galera, que eu tô muito gripado. Como já se espera esse entrega aqui também pelo Tom Cruise, magníficas todas as sequências de ação, principalmente as que ele tem fazendo esses fatos que extrapolam a questão toda do limite. E tu tem também, né, que conseguir tornar um thriller de ação que é muito um filme pipoca, que a gente chama assim.
esses elementos todos misturados, eles não conseguem, durante as quase 3 horas de duração do filme, não conseguem contar uma história que funcione com um ritmo como a gente viu acontecer nos últimos filmes aqui do Missão Impossível. Então isso bate muito na questão, para mim, que é o principal. O erro desses dois filmes não é usar a questão da inteligência artificial ali. O erro desses dois filmes é colocar uma trama que acaba sendo mais complexa, porque tu quer explicar isso de uma maneira também mais complexa do que realmente tu teria que fazer. Tu teria que tornar essa explicação mais simples, ou seja, o problema não está no grande perigo, não está no que tu precisa derrotar, tá realmente na maneira como tu está contando tudo que, né, essa ameaça pode fazer e qual vai ser essa grande consequência e o que nossos heróis precisam realmente fazer para conseguir ou não, né? Ou não, porque existe sempre essa questão do ou não, conseguir ou não ali derrotar e evitar que um pior literalmente aconteça. E para mim esse que é, cara, o grande calcanhar aqui, porque quando tu começa a preparar as questões todas para te ir mais a fundo na ação, esse filme ele funciona da mesma maneira como os outros. Ele vai sendo um filme que te entrega tudo aquilo que tu quer e que tu esperas no filme do Missão Impossível. Então, talvez, toda a preparação que teve para contar essa história aqui desses últimos dois filmes, ele tenha acabado se perdido dentro até da sua própria ambição de grandiosidade dessa história aqui. Até o primeiro filme, tá? A primeira parte aqui que tem o Missão Impossível 7, ele tem sequências de ação que para mim elas funcionam bem mais porque elas conseguem dar mais ritmo pro filme. Elas dão muito mais ritmo pro filme junto dessas explicações que tu precisa dar. E nesse segundo filme, incrivelmente, ele acaba funcionando um pouquinho ao contrário assim. Só que, galera, é Missão Impossível. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente que aqueles personagens que estão ali, principalmente, né, o Ethan Hunt e o seu grupo, a gente já tem um apego. Então, esse apego todo, por mais que não tenha aquela parte maravilhosa que é as relações que tem entre esse grupo usadas de uma maneira como os outros filmes conseguiram utilizar, como tu tem esse apego dos personagens, mesmo esses problemas não te afastam do filme. Mesmo essas questões todas que vão te desvirtuando não tiram todo o peso da maravilha que tu ver, cara, as sequências de ação mirabolantes entregues ali pelo Sr. Tom Cruise, cara. Ele é um filme de Missão Impossível na sua essência. Ele traz surpresas na sua essência também. Ele consegue, através dessas ligações todas que ele quer fazer para celebrar o legado, te surpreender em um ponto ou outro. E até essa surpresa, para mim, eu fiquei assim, ó, pensando no momento, até que ponto que eles realmente iam ir em toda essa história. E teve um ponto dessas surpresas que eu adorei demais, assim, porque consegue ser algo que funciona demais para contar essa história também, que move a história também. E talvez esse seja o ponto principal do porquê que algumas coisas na celebração toda da franquia, da história, se possível, funcionam melhor do que as outras também. Então, galera, coloque abaixo nos comentários o que acharam desse Missão Impossível o acerto final. Caso já tenham assistido, se não tenham assistido, o que esperam? Qual é a expectativa de vocês? Também aqui tem um vídeo aqui, ó, que eu juntei com as críticas americanas e elas estão nesse sentimento assim bem misto, cara, porque assim, como eu falei antes, cara, apesar dessas questões todas de problema e principalmente quando tu junta esses dois últimos filmes, ele é Missão Impossível. Ele é Tom Cruise entregando aquilo que tu espera ver de um filme de Missão Impossível. Podia ser melhor? Cara, podia. Mas ele tá longe de ser um filme que seja um filme problemático também. Galera, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.